E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas, é um prazer poder estar aqui falando para você e apresentando o meu trabalho. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante na área de engenharia, das mais diversas engenharias, engenharia elétrica, mecânica, de computação, química, que se trata aí na área de controle. E eu espero que seja de muito proveito para você. Eu gostaria de te pedir uma moral, de você se inscrever nesse canal, dando relevância para esse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário para que a gente troque ideia e eu consiga te ajudar mais ainda. E cara, seria muito interessante se você pudesse me ajudar compartilhando esse vídeo e fazendo esse vídeo chegar a mais pessoas. Isso me alegraria muito porque significa dizer que o meu trabalho ajudaria mais pessoas. Beleza? Um forte abraço, que você aproveite essa aula, porque realmente eu me dediquei para montá-la. Forte abraço, valeu! Beleza, pessoal, vamos aplicar, né? Vamos pegar agora, chegou o momento aqui da gente aplicar isso que a gente está estudando. Eu vou pegar o exercício aqui, o E4.11 do livro do DOF, para a gente aplicar. Tá? Ele é este probleminha aqui. Esse problema, ele se refere àquela figurinha lá, que eu já tinha colocado, mas eu vou repetir. Então, essa figura aqui que a gente já conhece, ok? Pronto. Então, todos conseguem ler aí o problema? Eu vou ler aqui para a gente entender. Então, ó, considere o sistema em malha fechada da figura E411, que é essa figura que está em cima, onde o G de S, aí lembrando pessoal, esse G de S aqui é bem simples, é para a gente fazer o exercício. Tudo que a gente fizer com um polinômio simples, também vamos fazer com um polinômio complexo, ok? Tenham isso na cabeça, que a gente está exercitando aqui para entender como mexer com essa ferramenta. Então, nós temos o G de S, K sobre S mais 10, e nós temos o H de S, 14 sobre S ao quadrado mais 5S mais 6. O que é que ele pede? Calcule a função de transferência T de S igual a Y de S sobre R de S, ou seja, nesse momento, o meu distúrbio vai estar zerado, porque eu quero saber simplesmente o seguinte: qual a influência do sistema sobre o sinal R de S para gerar Y de S? Ou seja, repetindo aquilo que eu já falei, é como se nós estivéssemos aplicando aqui um método da superposição. Então, nós temos duas entradas, R de S e TP de S. Eu estou zerando o TP de S, ela existe, mas eu estou zerando esse TP de S para efeito de cálculo e estou querendo entender qual a parcela de Y de S referente a R de S. Então, é isso que nós estamos fazendo. Depois disso, defina o erro de rastreamento como E de S igual a R de S menos Y de S. A gente já fez isso, já temos a expressão. Calcule E de S e determine o erro de rastreamento em regime estacionário devido a uma entrada em degrau unitário, isto é, fazendo R de S igual a 1 sobre S. Ah, e se fosse uma rampa? 1 sobre S ao quadrado. Ah, e se fosse outro sinal? Bom, aí você substitui o R de S pelo outro sinal. Se fosse um seno, se fosse uma exponencial e por aí vai. E na letra C, calcule a função de transferência Y de S sobre TP de S. Ó, já é outra função de transferência que a gente também já chegou à conclusão qual é o formato dessa outra, né? E determine o erro em regime estacionário da saída devido a uma entrada de perturbação em degrau unitário. Então, ele também está dizendo que o formato do nosso distúrbio também é um degrau unitário, tá? Isto é, fazendo TP de S igual a 1 sobre S. Então, o problema que nós temos são essas três questões e que nós vamos utilizar exatamente o que a gente desenvolveu até agora para chegarmos aos valores, né? As expressões e valores que ele está buscando aí, ok? Então, a primeira, ele quer a função de transferência. Pessoal, a função de transferência nós já fizemos, certo? Então, eu vou simplesmente copiá-la aqui e a gente vai fazer as devidas leituras, né? Então, ó, tenho aqui, ó, essa função de transferência para a primeira situação.
Então vamos usar para a primeira situação aqui. Belezinha. Então, ela está aqui, ó. O que é que nós temos que fazer agora? Nós temos simplesmente que substituir. Quem é G e H? Né? É isso que a gente tem que fazer. Aí eu estou chamando essa função de transferência de T1. Então, vamos lá. Vamos mexer com T1 aqui. Ou seja, T1 de S vai ser igual a... Bom, 1 mais... Aí quem é o G de S? Né? O G de S, pessoal, nesse caso... Deixa eu só ler aqui, senão eu vou me confundir. Ele é K sobre S mais 10. Então vamos colocar aqui, ó. K, S mais 10. Vezes o H. Aí quem é o H? O H é 14 sobre S ao quadrado mais 5S mais 6. Então, S ao quadrado mais 5S mais 6 e 14 aqui em cima. E o G de S eu vou colocar aqui, ó. K sobre S mais 10. Beleza? Então, simplesmente eu peguei a função de transferência que a gente já tinha desenvolvido e estou colocando aqui para a gente fazer. Pô, Luiz, mas vai ser sempre isso? Cara, vai ser sempre isso se você conseguir localizar o G de S, que o G de S pode ter vários fatores dentro dele, como eu mostrei aquele outro que tinha o ganho do controlador e o ganho do processo, né? E o H de S também pode ter expressões mais complicadas, menos complicadas e por aí vai. Inclusive essa daqui é até mais complexa do que geralmente a gente pega para resolver, tá? O resto aqui, pessoal, não é análise de sistema de controle. O resto aqui simplesmente é álgebra, tá? Então como que esse negócio vai ficar? Então vamos lá. T1 de S aqui vai ficar igual a... Bom, eu vou fazer a operação aqui embaixo, ó. Colocar um traço grande de fração aqui, porque nós vamos precisar. Aqui vai ficar S mais 10 vezes S ao quadrado mais 5S mais 6 mais 14K, né? Porque está multiplicando aqui, 14K. Esse denominador, que vai ficar aqui, né? Eu colocaria um traço de fração e colocaria S mais 10 vezes S ao quadrado. Ele sobe, né? Porque a gente divide duas frações assim, né? O produto da primeira pelo inverso da segunda. Então, aqui em cima, vai acabar ficando assim, ó. K que multiplica S ao quadrado mais 5S mais 6. Porque o S mais 10 vai cair com S mais 10. Então, nós vamos ter esse balaio de gato aqui para resolver, tá? Aí, melhorando aqui a escrita do T1 de S, e é importante que a gente faça essa melhora, por quê? Porque a letra B é calcular o erro. Então, calcular o erro, a gente precisa ter o T1 de S bem definido, tá? Aqui embaixo, ó, a gente pode fazer as operações e juntar os termos comuns, né? Então, aqui vai ficar S ao cubo, mais aí 10S ao quadrado, mais 5S ao quadrado, então 15S ao quadrado, mais aí 6S mais 50S, então 56S, aí mais 60, mais 14K. E aqui em cima eu vou deixar do jeito que está, porque acredito eu que não vamos ter problemas em deixar nesse formato aqui. Pronto. Chegamos numa forma bem bacana de expressar a função de transferência. Beleza. E aí como é que a gente resolve isso aqui, né? Então, ó, lembrando, limite de E de t, quando t tende a infinito, é igual a limite, quando S tende a zero, de S e de S, ou seja, o E de S, R de S, que ele pediu para a gente colocar como sendo um degrau, e
essa coisa toda aqui, tá vendo? Ó? Então, a gente vai ficar assim, 1 mais o G de S, H de S, então, K sobre S mais 10, vezes 14 sobre S ao quadrado mais 5S, mais, cadê? Mais 6, menos G de S, então menos K sobre S mais 10. Isso, aqui embaixo, o 1 mais K sobre S mais 10, vezes 14 sobre S ao quadrado mais 5S mais 6. Beleza? Então, essa é a expressão correta. Eu tinha usado essa daqui. E aí eu errei. Tá? Na verdade, eu tinha usado já essa daqui, né? Aí eu errei, né? Beleza. Aqui a gente também nota, né, pessoal? Se a entrada é um degrau, olha, facilita nosso caso aqui. Beleza? E aí, de resto, ou a gente trata isso aqui de forma literal antes de aplicar o limite, ou a gente já pode aplicar o limite. Se a gente aplicar o limite aqui, o que é que nós vamos ficar, né? Vai ficar assim, ó. 1 mais K sobre 10, lembrando, eu estou aplicando o limite quando o S tende a 0. 14 sobre 6 menos K sobre 10. Tudo sobre 1 mais K sobre 10 vezes 14 sobre 6. Certo, pessoal? Então, apliquei o limite aqui, ó, fazendo todos os S's irem para 0. Beleza? Então, a gente fica com uma coisa mais simples, né? Relativamente mais simples. Então, vamos levar isso aqui para outra lousa, para a gente chegar onde eu quero chegar hoje. Então, vamos colocar aqui. Belezinha. E vamos continuar aqui, ó. Então, isso aqui vai dar o quê, ó? Vamos fazer as contas aqui. O mínimo aqui vai dar 30, né? Dá 30. Então, vai ficar 30 mais 14K. Não, dá 30? Dá 30, né? Eu vou utilizar 60, porque vai ficar mais claro o que eu vou fazer. Ó, 60 mais 14K sobre 60 menos 6K sobre 60. E aqui embaixo, eu vou utilizar 60 também, tá? 60 mais 14K. Aqui é 60 sobre 60, né? 14K sobre 60. Então, aqui em cima vai ficar 60 mais 8K sobre 60 mais 14K. Muda um pouco, né, pessoal? Ó, a gente vai ficar com isso aí, ó. Certo? O 8K aqui vem do 14 menos 6, né? 8K. Então, o que é que eu estava falando do erro? Nota. Imagina, Vinícius, que esse problema que vocês têm, mexam no ganho K, que seria o ganho K ideal para esse sistema. Beleza. Mexer no ganho K, você pode ter um erro maior ou menor. Obviamente que, de fábrica, ele deveria ser um K ajustado para o menor erro possível, né? Porque uma coisa, pessoal, é a gente ter um erro num ar-condicionado doméstico, né, onde você não vai perceber um gradiente de temperatura muito grande, assim, eu setei 20 e, de repente está 19,8. Você não vai sentir a diferença, é impossível, impossível. Agora, imagina que isso
é de uma câmara climática. Ou seja, câmara climática, ela geralmente é utilizada para você fazer ensaios dentro da indústria, por exemplo, de temperatura, umidade, esse tipo de coisa. Lá, talvez uma diferença de 0,2 graus seja terrível. Por quê? Porque dependendo daquilo que você está fazendo, por exemplo, imagina que você está trabalhando com bactérias. Então, você não pode ter um erro de 0,2 graus, porque isso pode simplesmente pegar tudo que você está fazendo e jogar na lata do lixo. Pode ser que nada sirva do que você está fazendo. Então, por isso que eu falo que existem sistemas e sistemas. É por isso que eu gosto de brincar com a analogia do ferro de solda e da estação de solda. A eletrônica para uma estação de solda é uma. A eletrônica para um ferro de solda é praticamente nenhuma, né? Então, sempre tenham na cabeça que a gente tem que fazer esse paralelo, né? Dependendo da robustez e complexidade do sistema, eu tenho que ter um sistema mais elaborado, porque senão não dá conta, né? Esse erro aqui, pessoal, com o crescimento de K, esse erro fica menor. Se vocês concordarem comigo, ele fica menor. Quanto maior o K, menor esse erro. Lembrando, né, pessoal, o que é esse erro aqui? Ele é o limite do E de t com o t tendendo a infinito. Isso aqui está dando o tal do 60 mais 8K sobre o 60 mais 14K. Isso aqui a gente pode chamar de ESS, beleza? É uma nomenclatura que a gente usa. Que é o quê? Erro em estado estacionário. Que é a mesma coisa que regime permanente, beleza? Então, se vocês notarem, quando o K baixa, o ESS sobe. E quando o K sobe, o ESS diminui. E a gente quer o menor erro possível. Mas aí você tem que ver a limitação desse ganho K que você tem no sistema. Eu sempre digo, ganho é dinheiro. Quando você implementa um sistema de alto ganho, esse sistema é bastante caro. Tá? Então tem que ver a factibilidade disso na situação específica. Pessoal, até aí, tranquilo para vocês?